Olá, sejam bem-vindos à President Language no programa Carreiras e Negócios de Sucesso. E hoje nós temos aqui uma presença super especial, Eliane Pessoa. Muito obrigado, Eliane, pela sua participação hoje com a gente. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, um prazer estar aqui. A gente que agradece. E ao meu lado, Lu, a Lu, parceira nos negócios, parceira também no podcast. Obrigado, Lu, por mais um podcast. Não, estamos juntos e hoje com essa presença especialíssima, Eliane Pessoa, que assim, uma pessoa, né, para brincar com o nome, uma pessoa fantástica e uma profissional, assim, de excelência. Muito obrigada, Edir, por sua presença. Eu que agradeço, uma alegria estar com vocês. Bom, pessoal, antes de nós aprofundarmos aqui no tema, eu queria deixar 2 recados. Bom, o primeiro é o seguinte, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, e compartilhar principalmente para vários profissionais, os profissionais da sua rede de contatos, porque certamente esse conteúdo pode ajudar a impactar a vida profissional de cada um deles, tá? O segundo recado nós estamos lançando o projeto Masterclass 360, que é o maior programa de aceleração de carreira, business English e internacionalização profissional. Então, se você tem o desejo de se tornar um profissional completo e preparado para o mercado internacional, não deixe de conferir esse projeto, que no vídeo vai estar fixado depois da edição e também na descrição no YouTube. Eliane, é um prazer enorme, muito obrigado pela sua participação. E a gente queria começar esse podcast entendendo um pouquinho da sua essência, de como você chegou até aqui a trilhar essa carreira de sucesso. A gente fala sobre carreiras e negócios de sucesso, mas a sua trajetória, a sua carreira, pelo que eu acompanho, é realmente sucesso. Então eu queria saber um pouquinho de você. E antes, pessoal, olha o currículo dessa pessoa. Olha só. Vai ter que ter cola, vai ter que ter cola. Olha que legal, inspirador. Paixão por desenvolver pessoas, top voice no LinkedIn, especialista em treinamento e desenvolvimento, mentora de líderes estreantes, docente dos programas de MBA, mais de 20 anos desenvolvendo líderes e suas equipes para serem os melhores na sua função. Puxa vida, que legal. Sim, tudo começa em 2003, quando eu comecei na área comercial, eu era vendedora consultiva, e nessa época eu tinha já um desejo, quando chegavam os novatos, de fazer a instrução, mas ainda não tinha caído a ficha. E eu gostava de instruir. Eu lembro que a minha diretora falava, Eliane, a gente precisa trabalhar as vendas, eu já terminei minha meta, deixa eu ensinar. E aí eu comecei a participar na época de alguns treinamentos, falei, gente, é isso. E resolvi sair da empresa e fui trabalhar nas escolas profissionais, que eram o Senac, na época, o CDL e o Sebrae. Tinha havido me inscrito como instrutora e naquela época era forte o telemarketing. Então eu comecei como instrutora de telemarketing, depois ampliou para vendas, porque eu vim da área comercial, eu tinha 4 anos de experiência como venda consultiva, e o CDL gostou, na época dos cursos, e me fez um convite para trabalhar no tecnólogo. E no tecnólogo eu recebi o convite para ir para a graduação, para trabalhar a parte comercial. E isso eu fui expandindo, fiz uma especialização, hoje eu sou comunicóloga, especialista em gestão de pessoas pela Federal, e isso me abriu a ideia de começar a desenvolver treinamentos. E o SESC começou a fazer, que era um parceiro que eu tinha, treinamentos corporativos. Foi o primeiro que eu fiz, isso em 2005. 2005. E nisso eu falei que interessante, uma empresa vai nas empresas e ao invés das pessoas virem aqui para a sala, a gente vai lá e qualifica em loco. Então eu comecei a me interessar, com isso veio o MEI em 2009, possibilitando a gente trabalhar, né, de maneira autônoma, e aí eu abri a empresa e comecei a prestar serviço. Fui também inscrita no Sebrae e ajudou muito, porque o Sebrae é especialista em empresas. Então, o que acontece? Você tinha muita experiência, porque você aplicava tanto em loco, na própria unidade, quanto nos clientes. E aí eu comecei a desenvolver. Então, a gente vai desenvolvendo, com isso o nome da gente vai ficando conhecido. E hoje a minha empresa, a gente tem aí alguns clientes que eu presto serviço. Nossa, muito legal. E assim, o seu Instagram também,
No vídeo vai aparecer, mas é elianepessoa.treinamentos, Treinamentos. arroba, né? Arroba Arroba elianepessoa.treinamentos. Sim. Muito legal. Lu, tem uma pergunta para Eliane? Ah, com certeza. Todas, né? Várias perguntas. Não, e nessa trajetória, né, porque você trabalha com líderes estreantes. Por quê? Isso começou há mais ou menos 3 anos, uma mentoria que eu fiz. Fiz uma mentoria com o Lucas Veríssimo. E a gente gostaria, na época, de especificar, fazer uma segmentação. Porque eu faço hoje o trabalho com líderes. Mas como eu começo a ajudar aqueles clientes que são iniciais, né, os líderes iniciais, então ele deu a ideia de que a gente poderia dar o nome de mentora de líderes estreantes, que é exatamente hoje o que eu faço em termos de mentoria, que é ajudar aquelas pessoas nos seus primeiros 90 dias, o que fazer e o que não fazer com relação à liderança, porque muitos vêm do conhecimento que tem da empresa, mas muitas vezes não tem um cuidado com relação à equipe, aquelas questões da liderança, os conflitos, as tomadas de decisão, e naqueles primeiros momentos, exato, naqueles primeiros momentos vai impactar. Então ele pode ter mais facilidade ou não com o conhecimento dessas informações. Então líderes estreantes vem disso. Ah, muito legal, muito legal. É porque muitas vezes a gente vê a questão da progressão, às vezes técnica, mas a liderança em si, ela requer outras habilidades, como a comunicação efetiva, trazer o time alinhado, engajado, ainda mais hoje que você tem um cenário muito online. Exato. Então, exatamente. E você tocou um ponto importante, né, nessa questão das habilidades. O líder hoje, o papel dele é ser um gestor de paradoxos. Então, ele vai trabalhar extremos. E as pessoas, não é mais uma questão de trazer as pessoas para as mudanças, mas fazer a mudança através das pessoas. Então, nunca foi tão importante ele conhecer as pessoas às quais ele lidera sobre 3 aspectos importantes: pessoal, profissional e familiar. Esse conhecimento vai ajudá-lo a conduzir, porque as pessoas têm necessidades, e à medida que ele consegue intermediar as necessidades dessas pessoas com as da empresa, ele consegue fazer essas pessoas se envolverem no trabalho. E isso é feito dia a dia, nas reuniões, nos feedbacks, nas conversas. Então é muito importante ele entender esse papel, né? As habilidades estão aí. Conseguir esse e uma coisa muito interessante que você trouxe, não trazer o profissional para a mudança, mas realizar a mudança através do profissional. Dele, né? Esse é um ponto, assim, fantástico e que faz a diferença entre um líder e um chefe. Sim, e a tendência, né, à liderança humanizada. Com toda essa tecnologia, é feito um convite para essa liderança humanizada de resgatar os valores humanos, que é a empatia, que é a capacidade de saber ouvir, a escuta empática, a própria comunicação. Eu não vou conseguir fazer com que as pessoas comprem a ideia da mudança se eu não souber comunicar com elas. Mas não sobre o meu ponto de vista, mas sobre o ponto de vista delas. E conhecer é importante. Nossa, cada liderado. Eu falo isso todo o tempo. E aí, assim, como a gente treina em inglês, tem aí uma questão que é a língua, né? Às vezes as pessoas encontram, colocam toda a dificuldade na língua, mas a dificuldade está em isso é importante para mim, para a empresa, mas é importante para o outro. E quando você coloca a comunicação para o outro, você consegue fazer toda a diferença acontecer, toda a mágica acontecer, digamos assim, né? E isso é um desafio, porque tudo é muito rápido, a gente usa tecnologia para tudo, e isso requer um trabalhinho, assim, você tem que parar, você tem que observar o cenário, você tem que escutar, você tem que se colocar no lugar do outro, e aí tudo isso que você faz, e principalmente para o líder que está começando, né? Exato. Se os líderes que já estão aí na estrada cometem alguns deslizes nesse ponto, imagina quem está começando. E são muitas informações. E o que você falou, né? Entra a questão da língua. Esse líder ainda precisa ser um líder para cada pessoa. Ele tem a mesma essência, mas ele vai precisar ajustar a sua forma de lidar, porque as pessoas são diferentes. Quando você pega, então, a multiculturalidade, você tem mais diferenças ainda. Sim, com certeza. E hoje tudo, com a tecnologia, você não tem barreira mais física. Você trabalha com o time no Nordeste, você trabalha com o time no Sul, você trabalha com o time na Argentina, na Rússia. E aí?
Sim. E todo mundo junto. E você... Agora, Lu, sabe o que é o mais interessante? Eu ouvindo aqui também, assim, só para fazer um pequeno corte, é que ouvir a Eliane hoje, eu acabo me remetendo um pouco ao passado, um passado incrível, porque assim, o meu primeiro treinamento foi, né, na época de CDL, né, Eliane? Foi o meu primeiro treinamento de vendas e a escutar tudo que a Eliane está dizendo agora, assim, e relembrar, né, como era passado no treinamento, e após o treinamento com a Eliane, eu fui contratado para ser um consultor de vendas pela Unimed, né? Então eu agradeço muito esse período que eu passei com a Eliane, né? E assim, é uma delícia, né? Um prazer escutar isso de novo e trazer a memória, né? Como Sim. que a Eliane fazia, treinava. Agora, não faz que nem você faz comigo, não, de queimar o meu filme. Não vai queimar o filme da Não, eu não vou dizer. Convidada, por favor. Não vou dizer quanto tempo faz. Por favor. Esse aspecto a gente deixa passar. Porque ele sempre fala assim, a gente está gravando alguma coisa. A Lu tem mais de 30 anos de experiência. Eu falei, gente, porque eu comecei com 5 anos. Exatamente. Que ele queima sempre o meu filme. Não vai queimar o filme da convidada, por Essa favor. questão da idade. Mas você falando isso, eu particularmente fico honrada porque isso, né, de alguma forma contribuir e também o êxito seu, né, o seu mérito, mas de alguma forma a gente ter esse contato, que é uma das coisas que na liderança é muito importante. Você tem o seu trabalho de 8 às 18, mas os vínculos, exatamente, né, os laços. Então, hoje, basicamente, a carreira, o crescimento vai depender muito dessa construção, né, das pessoas com as quais você deixa o seu legado. De alguma forma, você inspira e vice-versa. Né? Também tem alunos, né, no caso o Theo também, que a gente se inspira pela trajetória, de esforço, de dedicação, de compromisso. É uma troca. Então, quando o líder, isso, quando o líder resgata esse lado humano, ele valoriza isso também. Tudo é uma aprendizagem. Quando as pessoas conseguem enxergar isso por esse foco, tudo muda, né? Tudo muda. Você vai fazer aquela pergunta sobre os pilares? Sim, eu vou pedir até o Ivan para colocar na tela aquele slide sobre os pilares. São 7 pilares que a gente desenvolve na nossa metodologia e que aponta um pouco aí do que a gente treina, né, nas questões, utilizando a língua inglesa como base. Sim. Mas o Ivan vai colocar para a gente. São 7 pilares. A gente trabalha desde... Quer falar essa parte, Lu? Sim, a gente trabalha desde isso que a Eliane estava falando, né? A questão do pessoal, do profissional, do familiar. Então, a gente traz um mapeamento SWOT, entendendo qual que é o objetivo. Porque a gente sempre fala em SWOT, pontos fortes, fracos, ameaças, para quê? Para aquele objetivo que eu tenho de vida. E o que são as oportunidades? A gente começa pelas oportunidades e vai mapeando, a gente faz meio ao contrário, assim. E o mapeamento do perfil comportamental, porque a gente percebe muito, Eliane, que hoje eu tenho uma área e eu vou lá na inteligência artificial e coloco as 10 melhores empresas nessa área, e começo a aplicar para essa empresa. Mas é o meu perfil? Eu me identifico com essa cultura? Eu gosto de trabalhar sob pressão, eu gosto de trabalhar num ambiente mais amigável, mais casual, com mais serenidade. Então, assim, conhecer-se é muito importante para você entender aonde você vai gastar o seu esforço. Sim. Senão é frustrante, porque você aplica, faz todo o processo, tem um resultado, mas não é o que você queria. Sim. Frustra lá na frente, né? A gente desenvolve o plano de desenvolvimento internacional, que é justamente baseado nas ameaças e no que a gente precisa ter atenção para desenvolver aí ao longo da mentoria. A gente já faz isso tudo em inglês, então o Business English, a gente vai trabalhar a construção da língua dentro das funções que ele exerce, por exemplo, a área comercial, apresentação, persuasão, negociação, argumentação. Então, quais são as bases de língua gramatical e vocabulário que você precisa para isso? Sim. Nisso você não pode errar. O resto, um deslize aqui, outro ali, tudo certo. Mas isso tem que ficar claro. Então, a gente foca na área de atuação. Independente da área, né, Lu? Então, assim, em diversas áreas do mercado e segmentos. De acordo com a área, a gente faz essa... A gente customiza isso tudo, né? Isso, esse estudo da comunicação. As culturas que você vai atuar,
As skills do futuro, vai, a liderança, o teamwork, o uso da tecnologia, Sim. né? Que Importantíssimo. às vezes as pessoas estão acostumadas com várias ferramentas, mas até que ponto elas são realmente efetivas? Ou elas vão aumentar sua produtividade? Ou até mesmo elas vão te tirar do mercado, tem que ficar de olho nisso também. Exato. Pode ser uma ameaça lá nas fotos. Então, Sim. network estratégico, por exemplo, estabelecer um relacionamento com profissionais como Eliane, por exemplo, Exatamente. que é para sempre Parcerias nessa com a Eliane, vida, por exemplo. né? Checar lá sempre o LinkedIn, o que Isso. rola. E fechando isso tudo, você está pronto para atuar da mesma forma que você atua aqui, com toda a sua expertise, com toda a sua bagagem, com as suas habilidades no mercado global. A E aí ter gente diz, né, sucesso. Lu? A gente diz o seguinte: essa base, essa trilha que a gente desenvolveu da nossa metodologia, ela é utilizada nos nossos programas. Então, desde o Masterclass 360, que é um projeto mais para quem está em início de carreira, para quem tem ali o inglês básico, pré-intermediário, mas também é utilizada essa estrutura nos outros projetos de mentoria, como corporativo, high professional, executivo e outras mentorias que a gente tem no mercado. Mas a base é essa porque quando a gente entende, faz a análise SWOT e o perfil comportamental, a gente entende o cenário da pessoa, onde ela está e aonde ela quer chegar, e quais habilidades e competências ela precisa desenvolver para chegar no objetivo dela. Sim. E aí a gente constrói a partir disso o plano de desenvolvimento e passa por tudo isso, a gente forma um profissional completo para o mercado internacional. E aí eu queria saber da Eliane o seguinte, um ponto interessante. Em relação a essa trilha, né? Quais desses pilares no seu movimento, né, no seu trabalho no dia a dia com os líderes estreantes, né, essa nova liderança que também precisa estar globalizada, Sim. quais que são importantes no seu treinamento, no seu desenvolvimento? Quando vocês falam, né, colocam ali como mapeamento do perfil comportamental, eu utilizo o DISC. E o DISC Muito bom. tem uma correlação com um outro mapeamento de uma empresa que eu trabalho, que faz um relacionamento, né, a dominância na execução, a influência na comunicação, que eles chamam de estabilidade no planejamento e a conformidade no analista. Então, eu basicamente trabalho esses elementos. E por que é importante? Quando ele começa, vale a pena ele fazer esse retrato, que o mapeamento do perfil é um retrato naquele momento, e vamos imaginar que no perfil comportamental todos temos os 4, mas ficou em evidência o comunicador para ele. Ele é um líder estreante, dentro de um segmento X, e na hora que a gente vai conversar, eu achei interessante a SWOT, que eu faço o PDCA com ele. Ah, que legal. Quando ele mapeia quais são os desafios, por que ele assumiu aquela liderança, o que é a expectativa da empresa, ótimo, o comunicador vai ajudar muito. Mas naquele momento é necessário planejador, um perfil para estruturar. Exatamente. E aí quando a gente vê qual a distância entre os perfis, o planejador às vezes está com um índice menor. Então nós vamos fazer um investimento com ações de planejamento para que ele possa desenvolver e colocar todos mais ou menos no mesmo nível. E aí o PDI é exatamente quais ações que ele vai conseguir melhorar esse planejamento no dia a dia. Sim. Seja na participação em reuniões estratégicas da empresa, seja em projetos correlacionados, com a própria equipe. E o interessante, quando ele faz isso com ele se torna apto a começar a fazer com os membros da equipe, que é necessário. Então ele se desenvolve, mas ele também entende que a equipe precisa de uma ferramenta, do seu próprio PDI, para se desenvolver dentro da função que cada liderado ocupa. Então, muito interessante o que vocês fazem, é bem similar. E aqui a gente trouxe, né, como PDI, Plano de Desenvolvimento Internacional, e as empresas estão acostumadas com Plano de Desenvolvimento Individual, Isso. que é para a pessoa. Mas, no nosso caso, internacional, porque tudo que é traçado já é focado, extremamente focado com o mercado global, Exato. né? E é muito interessante, porque apesar de ser um líder estreante, ele tem desafios em que é necessário esse domínio, seja porque a empresa tem uma expansão, seja porque ele está num projeto em que há essa necessidade, há uma diversificação da empresa de produto, de posicionamento. Então, importantíssimo ter esse conhecimento
né, do aspecto internacional, mesmo que nesse momento não seja algo próximo, mas ele vai se preparando, né, para o desafio. É interessante também, Eliane, que assim, esse é um ponto, né, que a gente vive, né, no dia a dia, né, Lu? Assim, por mais que a empresa ela não seja uma multinacional, ou até então, entre aspas, ela não está ligada ao mercado internacional, só que não, porque hoje a gente vive num mundo cada vez mais competitivo, conectado, globalizado. Então, essa nova liderança, esses líderes e gestores, na verdade, assim, é importante que, como você disse bem, eles tenham essa oportunidade de ir se desenvolvendo ao longo do tempo, porque, querendo ou não, uma demanda específica do global pode chegar, e se ele não estiver preparado, com certeza ele vai perder uma oportunidade para ele, mas não somente para ele, às vezes impacta diretamente no resultado da organização. Exato. Então, e o tempo, né, que tem cada vez sido menor. exatamente. Então, a preparação não é algo mais que eu posso ficar aguardando 2, 3 anos. Eu já devo pensar sobre isso. Eu já devo estar preparado. E com a questão tecnológica, acelerou mais ainda. Acelerou, voou. Exato. E essa questão da SWOT, ela é muito legal, que assim como o perfil comportamental que está no momento, nesse momento, o que é uma ameaça? Isso. E aí, quais conhecimentos, quais habilidades? Eu tenho dificuldade de comunicar, eu sou muito bom técnico, porque a gente vê hoje uma progressão também, muito pela parte técnica. É muito bom profissional na parte técnica. E aí faltam alguns pedacinhos aí quando você assume liderança, né? Exato. E aí trabalhar as habilidades que são uma ameaça, de repente, a questão da comunicação, a questão da escutativa, da empatia, né? Entender que cada um é que você precisa se comunicar de forma diferente. E aí a gente já traz isso em inglês, porque você vai desenvolver a língua que você precisa para comunicar dentro da sua atividade. Sim. E a habilidade. Exato. E quando você fala das skills do futuro, hoje o grande desafio é você liderar as diversas gerações. Uau, porque o líder hoje, ele tem, mesmo que não diretamente, mas ele tem lá o baby boomers, né, nascidos em 46, que é muitas vezes um fundador, um staff, que muitas vezes está presente na empresa e decide alguma coisa. Pode ser alguém que afastou operacionalmente da empresa, mas estrategicamente está sempre presente. Você tem a geração X, os nascidos em 65. Você tem a geração Y, ou milênio, nascidos em 81. Você tem a geração Z, nascidos em 2000. São muitas gerações, né? E a Alfa está chegando aí. Alfa 2010 e Beta 2020. Ou seja, desde o jovem aprendiz, né, até alguém mais sênior. E essas gerações têm necessidades diferentes e ele necessita ter um desempenho em função de entender cada uma delas. Então, é necessário muitas habilidades, porque não é simplesmente agora dizer o que tem que ser feito. Você precisa demonstrar para cada geração a importância daquilo, que é o famoso fit cultural. Aderir aquelas pessoas ao propósito da empresa. E com valores diferentes, cada geração valoriza uma coisa e tem um princípio muito forte arraigado. Muito forte. E a geração que é majoritária, que hoje, nesse momento, é a geração Y, né, hoje representa mais de 70% do mercado, ela tende a aumentar. E ela veio de um conceito muito diferente da geração anterior. Então, quem nasceu a partir dos anos 80 tem necessidades muito mais emergentes. Necessita de se desenvolver mais rápido, crescer mais rápido, quer oportunidades. Essa questão da língua é importantíssima para me saber como é que eu posso me desenvolver em termos de carreira, que a outra geração anterior demorava um pouco mais para pensar sobre isso. Essa geração ela já requer, inclusive, né, que tipo de programa que a empresa tem que eu posso me desenvolver. Exatamente. Então, a necessidade deles são mais imediatas. Até mesmo porque as gerações que já nasceram aí nesse boom tecnológico, é tudo um clique do dedo. Exato. Então, não dá mais. E aí, por outro lado também, ele traz um ponto muito legal, que é a questão da informação. O que fazer com ela é outra história. Mas a gente tem, sim, um acesso muito mais rápido à
a informação. E até Exato. mesmo desenvolvimento aí, no caso de língua, que antes você levava 5 anos. Eu lembro quando sem querer queimar meu filme, quando eu comecei a estudar Não vou falar inglês, 30 anos, tá? vinha uma revista de navio, comprava na Amazon, Oh, meu Deus, vinha aí. de navio. Então tinha que comprar uma revista que não fosse notícia, senão ia chegar 6 meses depois, né? Como é que era a revista? Speak Up? Não, Tinha, Newsweek, por Newsweek. exemplo, sim. Times, por Speak Up exemplo, Ah, eram New umas eram fitas. umas Yorker, fitas, né? É verdade. Eram a umas fitas Speak cassetes, Up, cheguei a ouvir umas fitas. tinha É... Speak Up, mas a Speak Up era aqui, mas essas New Ah, Yorker, tá. Manager, Sim, era de navio, e hoje não. Então a gente Tá tira no clique do dedo, proveito é. disso também, é mais acelerado, sim. né? Então isso é muito legal. E aí, Leandro, queria fazer uma outra pergunta para você. Qual que é a importância, você que é top voice, LinkedIn, Olha aí, Top Voice no LinkedIn. me deu Tudo bem. super dicas, assim, né? É, qual que é a importância do network estratégico? Me conta aí um pouquinho disso. Fundamental, Essencial, porque né? quando você participa de grupos estratégicos, né, você tem uma rede profissional diversa, e é muito interessante ela ser diversa, não ser simplesmente com as mesmas pessoas às quais você está relacionando. Então, se eu sou líder de uma área de TI, só TI. Se eu sou líder de uma área relativa a produtos e serviços, não, diversificar mesmo, né? É um dos Uhum, motivos pelos quais a gente tem esses laços. Somos de áreas uhum, complementares, mas diferentes. Então, sim. esse network estratégico é você estar presente em grupos interessantes, por quê? Porque muitas vezes o seu crescimento depende de pontos de vista de outras áreas. É interessante você conviver com líderes da área operacional, da indústria, do comércio, do serviço. Uhum. Também não líderes, pessoas estratégicas, muitas vezes analistas ou pessoas que estão em outras áreas, para que você possa trocar informação. Então, você cresce muito ouvindo e compartilhando experiências com outras pessoas. Muita gente ainda fica muito presa ao mesmo grupo de contato da área que eu trabalho, né? Quanto mais diverso, melhor. Então, para mim, a estratégia está nisso. E Legal. alimentar-se desse grupo, no sentido assim, não simplesmente fazer parte, não participar, não se envolver, mas estar ali contribuindo com o que você pode, ao mesmo tempo também solicitando informações, assim, fazer com que a participação seja ativa. Porque você vê muita gente em muitos grupos, mas ela não tem presença, ela simplesmente tem ali para Uhum. falar que tem, É. mas é necessário uma ação mais ativa, né, nesse sentido. É aquilo que eu sempre falo nos nossos treinamentos, gente, diversifica, e principalmente as áreas mais técnicas, mais específicas, né? Dá uma olhadinha no coleguinha do lado, né? No profissional que você, porque nenhuma área hoje ela atua sozinha. A gente fala cada vez mais em projetos multidisciplinares, multiculturais. Então, com quem eu trabalho? Deixa eu ver aqui. Vamos conectar com essas pessoas. E não é ter 5.000 pessoas na rede, mas ter ali um mastermind que vai trazer para você o conhecimento, que vai trazer a oportunidade, que vai trazer a Exato. tendência, que vai trazer a perspectiva, né? Que é isso que você está É, falando. e a Eliane Tá vendo, gente? trouxe, Não é só eu que falo, não. A Eliane fala também, e a tá? Eliane trouxe esse ponto interessante também, porque assim, muitas vezes o profissional ele tá ali naquele círculo dele, naquela área Métier. dele, naquele métier dele, ou naquele departamento dele, e ele não sai dali, né? Então, ou seja, quais são as outras áreas que ele circula, que ele tem contato, que ele troca informação, que ele vai buscar conhecimento, que ele doa conhecimento, porque o networking estratégico, como a gente sempre diz, ele é fruto de um relacionamento de longo prazo, né? E muitas vezes as pessoas estão acostumadas, principalmente a área de negócios, onde eu participo de eventos de networking com o foco de fechar negócios. Mas antes disso, existe uma construção muito séria desse relacionamento diário, né? Para troca de informação, para Exato. troca de conhecimento, antes mesmo da geração de alguma oportunidade de negócio, né? O Exato. networking para um profissional e o networking para o empresário, né? São áreas diferentes, mas todas têm que passar por uma construção estratégica, Sim. onde você troca o tempo todo, né? Informação, conhecimento,
para depois você ter um resultado sobre isso. Porque é natural, vem natural, né? Sim. E essa diversidade, voltando à questão do mapeamento perfil, inclusive da equipe, de não contratar pessoas também parecidas comigo. Quando a gente começou a conversar, verdade. em que eu identifiquei o meu perfil lá, como eu exemplifiquei, né, comunicador, mas eu percebi que o planejador ele vai ser mais demandado. Da mesma forma, a equipe. Eu tenho uma equipe em que o maior perfil é comunicador. Eu preciso trazer alguém analista, Uhum. alguém que é detalhista, alguém que tem o valor com a precisão, alguém que tem um valor com relação ao detalhe. E se eu tenho uma equipe de analista, eu preciso trazer um comunicador para melhorar a socialização. Aham. Por isso que a gente se dá bem, Bi. É isso, né? Tamo junto, né? Tamo junto. Porque ele é o detalhista que me atormenta. Sim, mas essa é a riqueza. Então, é muito comum a gente ter afinidade e buscar estar com essas pessoas, mas é a diversidade que vai trazer essa riqueza Verdade. para o aprendizado. E potencializar cada um, porque eu me complemento com você. Um líder estreante, como ele tem uma equipe herdada, dificilmente ele monta, né, seja Uhum. contratado ou promovido, assim que ele vai aumentar essa equipe, é um detalhe que vale a pena ele pensar, né? Quem eu posso trazer que vai agregar? Exatamente. E nesses business que a gente tem, com relação tanto ao network ou não, quantas pessoas interessantes eu conheço, quantas indicações eu posso ter, quantas fontes Exatamente. de recrutamento eu posso desenvolver ali, utilizando aquela situação de uma maneira estratégica, que é o que vocês estão comentando, né? E que é a premissa, né? Ou seja, quanto mais você é visto, mais você é quisto. Ou seja, Sim. para as pessoas conhecerem melhor, né, quem é a Eliane, se a Eliane não tem essa presença, né, como você mesma disse, como que as pessoas vão te conhecer? Como vão conhecer o seu trabalho na essência? Sim, Só convivendo com você. exatamente. Né? Então, muito legal. Não. E aí, Eliane, sim, uma pergunta que $1 milhão, né? Ó, ó, isso é bom pro caixa. Opa! O que esse líder, o que você dá de dica para esse líder estreante que herdou uma equipe que não é dele, que tem toda essa bombardeio de informação, bombardeio de ferramenta, de tecnologia, aonde focar? Eliane, claro, mas eu vou destacar que ele faça um plano de ação de uma maneira bem tranquila e até básica. 3 aspectos. Os desafios externos, Uhum. né? O que ele vai enfrentar em termos de organização, de mercado, o que ele precisa conhecer com relação ao que ele vai enfrentar fora da empresa. Mapear os desafios internos, a estrutura que ele tem, o que tem em termos de apoio, quais são as áreas-chave para ele desenvolver, como é que é a hierarquia, como é que é a linha de poder, qual a autonomia que ele tem, como que ele vai fazer com relação aos projetos, às decisões. Então, entender esse cenário que ele vai ocupar como líder. E os desafios da liderança, que muitas vezes não são mencionados, como dar um bom feedback, como delegar, como gerir conflitos, como fazer conversas difíceis, como conseguir desenvolver as pessoas. Então, se ele conseguir mapear esses três itens macro, ele vai conseguir ter uma noção onde ele vai precisar investir mais. Então, às vezes ele tem um conhecimento grande do externo, ou às vezes ele tem um conhecimento grande do interno, mas falta as habilidades da liderança, ou até já foi líder, e vai ser tranquilo, mas ele desconhece o aspecto externo da empresa, que é o que vocês estão falando, a internacionalização. Eu preciso me investir nisso. Então, se ele fizer um plano que envolva esses 3 itens, ele vai conseguir ser bem-sucedido. É interessante, né? Quando a gente sempre fala aqui também que o profissional, quando ele tem uma visão macro, né, seja o líder, o gestor, ou o diretor, o executivo, enfim, quando ele tem uma visão macro do todo, ele tem realmente essa visão 360 sobre a empresa, sobre o mercado, sobre o cenário, sobre a liderança dele, sobre os liderados, sobre a internacionalização. Então, ele consegue produzir os resultados que a organização demanda já com o olho no global. Exato. Porque pode ser que a empresa talvez não atue nesse momento com o global, mas certamente uma hora ou outra
E eu sempre brinco aqui, né, Lu? Igual a Band, né? Em 15 minutos tudo pode mudar. Então é assim, se eu não estou no global, obviamente esse global, porque tudo está no clique do dedo, esse global pode chegar. Será que eu vou estar preparado? Então, se eu sou líder e gestor, como eu vou enfrentar esses desafios? A gente até falou do tema, né? Os desafios da liderança no mundo globalizado. Sim. Então, como eu vou produzir esses resultados não pensando ou não considerando esse global? Então, quando eu considero todo, eu passo a ser um líder 360, né? E o diferencial? Porque pensa, se ele tem esse conhecimento internacional, ele domina o idioma, olha a visibilidade da carreira e aonde que ele pode chegar, né, numa reunião estratégica, olha o posicionamento que ele pode adquirir com esse conhecimento. Porque mais do que esperar vir a demanda, ele pode ser o protagonista. Ele pode sinalizar para a empresa, para a área, que é a hora da gente fazer essa expansão, que é uma hora interessante, que é uma oportunidade. Então, como ele, em termos de carreira, ele vai crescer tendo esse conhecimento. Inegável. E até mesmo a gente vê muitas vezes, né, na empresa com essa questão da expansão, né? A área tecnológica é uma área que representa bastante isso, tem possibilidades, tem projetos, mas muitas vezes tem a demanda de profissionais, mas não tem essa qualificação, digamos assim, não só da língua, mas dessas outras habilidades, de você conversar com outras culturas, de você negociar com outras culturas. Então, às vezes, as pessoas falam assim, principalmente algumas áreas muito techs, mas a comunicação, a liderança, não, vamos mexer com isso, a gente quer resultado, a gente quer conseguir bater a meta, ok, só que isso depende da comunicação, isso depende da negociação, da argumentação, e aí você acaba sendo um entrave, se você não tem essas habilidades, sendo um entrave para a expansão de mercado. As pessoas não conseguem perceber que isso está ligado. Expansão, crescimento com essas outras habilidades. Total. É completo, né? Você tem, por isso que tem uma trilha. É por isso que não é um ponto ou outro que você desenvolve, né? Essa questão que a Lu disse sobre cultura, eu me lembro de um episódio, né? Assim, o Luciano trabalhou numa empresa multinacional americana e aí estava tendo uma negociação e era milhões de dólares na mesa. E essa empresa estava perdendo feio e era para um país árabe. Ou seja, o grande problema é que essa empresa americana não estava considerando o cenário global, o cenário do mundo árabe, como negociar com o árabe, o que realmente é importante para essa comunicação e para essa negociação. Era uma feira, 3 oportunidades, 2 já tinham passado e eles iam perder o negócio. Veio o diretor comercial americano, ou seja, a língua não era o problema. Onde estava o problema? Na cultura. E aí, quando a Luciane identificou e começou a dizer, não, olha só, o importante aqui é a cultura, os princípios e valores, fala da cultura organizacional, fala como é que esse projeto vai impactar a comunidade árabe do seu país, do país, né, do cliente, né, do possível cliente. E aí, obviamente, eles mudaram toda essa dinâmica, terceira negociação, fecharam, porque realmente foram para a cultura, mostraram o que realmente era relevante. Depois a parte técnica de resultado, performance, os números, claro que o árabe também vai querer saber. Mas 50% do projeto já estava vendido. Por quê? Primeiro foi vendida a confiança, segurança, os princípios e valores. Então, considerar o todo é muito importante nessa preparação dos líderes, do time, do estratégico, do operacional. Não é, Lu? Que é o que está falando. É esse complemento e como você bem disse, né, Eliane? O líder ter essa visão macro para ele poder entender como ele vai gerar mais resultado, mas também contribuir para que o time o acompanhe. Sim, e formar novos líderes. Então, alguém que for formado dentro dessa consciência macro, olha como que ele eleva o nível de desempenho das pessoas, né? Eu tenho um líder que se preocupa com isso. Então, a formação desse líder, de novos líderes, vai ser um patamar muito diferenciado. E é líder, não é chefe, né? Exatamente. A velha que infelizmente algumas pessoas confundem ainda, né, irmão? Ainda tem gente achando que está em 1970. Pois é.
É o Comando e controle. E Nossa, comando e controle, misericórdia. não dá. E essa coisa que você tá colocando aí é muito séria, porque o novo líder, ele tem no seu dia a dia esse líder também, do comando e do controle, que está em níveis hierárquicos mais altos, muitas vezes, e que fundaram e que participaram desde o começo. E aí eu sempre fiz a coisa do mesmo jeito e sempre deu certo. Essa é uma frase que me angustia profundamente, mas acontece, né? É. E você tocou um ponto interessante. Por mais que eu, às vezes, encontre esse líder, e da mesma forma que o programa, né, a liderança é Uhum. 360. Uhum. Você lidera autoliderança, você lidera você e o time, você lidera entre os pares e você lidera para o topo. Então, a capacidade de você Uhum. influenciar para que o Verdade. topo modifique alguma ação ou abra os olhos para algo que está sendo um prejuízo, é a capacidade sua de liderar para cima. Então, não é simplesmente só se preocupar com a equipe, mas a capacidade de influenciar o topo. E muitos Exatamente. líderes conseguem fazer isso, entendendo como que esse topo funciona. Exatamente. Principalmente sendo treinados por Eliane Pessoa. E E treinados, né? A President's Language, internacionalização para President's Language. legal. Mas, Eliane, outra coisa, fala um pouquinho pra gente de como se dá o seu treinamento. Agora eu gostaria de conhecer, assim, Eliane Pessoa, mas treinamentos, né? Quais são os treinamentos, quais são as mentorias que você realiza hoje no mercado e quais são os perfis dessas empresas que você desenvolve? Hoje, basicamente, o treinamento ele é em company, Uhum. a empresa entra em contato e quer fazer um programa para mais pessoas, podem ser pessoas que vão ser líderes e é o melhor, prepara com calma, né? Ou, Legal. às vezes, esses líderes já assumiram, ou, às vezes, já estão ali e, por incrível que pareça, não houve nenhuma formação. Então, há esses Uau, 3 casos. E aí, a própria empresa entra em contato e pede um programa que vai variar aí, às vezes, 1 encontro, 2, Uhum. e à medida que as pessoas vão assimilando, feito outros encontros. E, basicamente, nos treinamentos, os temas são a comunicação, a prática do feedback, gestão Uhum. de conflitos, a parte das habilidades, as skills, Que também legal. a questão da gestão do tempo e da produtividade. E há os treinamentos voltados para a instituição. Então, eu, como docente de MBA, faço programas aos sábados, são as aulas de extensão, porque muitas vezes durante a disciplina não há como trabalhar todos os itens. Sim. Então, abrimos turmas de extensão aos sábados para alunos, comunidade em geral, para trabalhar exatamente aqueles pontos que são o desafio do líder. Então, é um curso bem prático, bem voltado para o aluno tirar suas dúvidas, a gente fazer também algumas vivências. E as mentorias, que também são em company ou individuais. Às vezes a empresa quer desenvolver alguns líderes, por exemplo, eu tive 2 empresas que eu desenvolvi líderes de TI, que foi a Siteware, também desenvolvi alguns gestores, que foi o Cicobi, eles precisariam de desenvolver para assumir agências, então a gente fez um programa, ele já tinha um programa, eu só entrei com alguns temas complementares, e também uma escola, que eu fiz o desenvolvimento de alguns coordenadores pedagógicos para um projeto da escola do Colégio Piedade. Então, a ideia a mentoria pode ser em company, ou às vezes o próprio profissional pode me procurar para fazer um desenvolvimento à parte. Então, eu vou assumir, ou eu estou assumindo, não estou conseguindo desenvolver, estou tendo resistências, não estou entendendo como que as coisas estão funcionando, queria mais informações. Então, a mentoria individual tem esse papel. Seja mentoria, seja treinamento, a ideia é que em 90 dias você consiga entender o que fazer e o que não fazer, que é o tempo de experiência. Que legal. Que é o tempo Então, que a empresa avalia E você. é enxuto, né? Um tempo muito Exato. legal. A E empresa avalia. principalmente o que não fazer. Não, e outra coisa, para o líder, 3 meses para o líder, de repente ter a oportunidade de mudar o paradigma dele, mudar a realidade dele dentro da organização. Isso é muito legal. E precisa, porque são esses 3 meses que ele está sendo avaliado. E Uhum. nesses 3 meses ele Opa, consegue corrigir não é muita isso? coisa. Se ele esperar 6 meses ou 1 ano, ele pode ser substituído, a resistência da equipe pode ser grande demais, ele pode receber Exatamente. boicote e não conseguir reverter. Por, às vezes, uma observação do macro, que a gente de fora consegue falar, né? Como a Lu falou, olhei, olha, é isso aqui.
foca nesse ponto. E ele vai percebendo que as coisas vão melhorando. Muito legal. Né? Não, fantástico. E a gente teve um caso justamente de um profissional que procurou a gente num primeiro momento com a questão da língua, mas ao longo do tempo a gente foi percebendo que faltavam outras habilidades, e principalmente habilidades multiculturais de negócio. E aí, só que quando ele procurou, a gente já tinham passado 2 meses do período de experiência. E aí no terceiro mês ele Não, foi ele já desligado. estava na linha de corte, né, gente? Exato. Infelizmente, né? Então, isso que você está falando é fundamental. Primeira semana, você já consegue mapear o que está em volta de você. Identificou que não está bacana, procura ajuda. Porque o tempo passa muito rápido. Exato. Aquela instituição, né, que premia as melhores empresas para trabalhar, Uhum. o GTPW, fez um Uhum. relatório esse ano de tendências de gestão de pessoas. E as 3 habilidades principais da liderança começam com a liderança humanizada e empatia, Uhum. e a segunda, capacidade de gerar resultados, e a Uhum. terceira, resiliência, que é você se Olha. recuperar dos revés rapidamente, não abaixo, mas no nível mais alto, e seguir. Uhum. Então, ele tem que ter em 3 meses essa capacidade de entender, puxa vida, errei, ou tá errado, vamos refazer, mas sempre com uma capacidade para cima, de produtividade. E que legal, né, assim, porque a primeira que você disse, isso desperta o engajamento do time. A segunda, ele trabalha por resultado. E aí o time todo vem com ele pelo resultado porque ele consegue ser um líder inspirador, Sim. que engaja. E aí o resultado que isso acontece é fantástico na organização, né? Exato. E essa empatia é tudo isso. Acertei, mas errei. Reconhecer. Reconhecer o erro. Estou querendo fazer diferente, pensei dessa forma, estava equivocado. Admitir, as pessoas valorizam quem admite os erros. E não simplesmente, não, sem dúvida. vocês erraram e eu acertei. Que é empatia. E também entender as dificuldades de cada um. Por que a gente não chegou no resultado? Quais foram as dificuldades? Então, isso tudo vai ajudar a dar essa volta, né? Essa virada de chave, se for Rápida. necessário. Gente, Rápida. Que papo gostoso esse, Nossa, Eliane, né? ficava aqui o dia inteiro. Muito bom. Muito bom. Tem mais uma pergunta para Eliane? Tenho várias, né? Mas o tempo tá ficando curtinho. E eu é que tenho uma pergunta para vocês. Por favor! Muito bom. Quando o líder ele identificou que ele necessita desse conhecimento, né, para melhorar a sua capacidade de enxergar e de participar dessa internacionalização, o que ele precisa fazer para chegar na President Language? Lu? O que ele precisa fazer para chegar na President Não, Language? na President Language ele vai conhecer através dos canais de comunicação, aqui do podcast Carreiras e Negócios de Sucesso, ele vai entender o que a gente faz, como a gente faz, por que é rápido, por que é ágil, né? A gente você tocou num ponto interessante, a questão da agilidade, ele tem aí um projeto para desenvolver, ou ele está vindo uma promoção, uma oportunidade. Se ele não desenvolve isso tão rápido, por isso 3 meses é um período muito legal, e ele passa por toda essa dinâmica, primeiro entendendo ali através da SWOT e o perfil comportamental, para ele entender onde eu estou, aonde eu quero chegar, o que me falta, quais são as minhas ameaças se eu não desenvolver. Sim. Então, ou seja, para globalizar, eu quero que a Luciane responda isso, mas encontrar a President Language, ele vai conhecer muito bem através do podcast, das redes sociais, do YouTube, gente, até no TikTok, né? Que coisa. Não é? Tá fácil. É a nova realidade. Tá fácil. Outro dia eu tava com o pessoal da FDC. Ô, Lu, te vi no TikTok. Eu, Aí a Lu, como assim? Como assim? Mas essa questão que você falou é muito importante. E até mesmo quando a gente pensa em desenvolvimento de língua, antes a gente pensava em 2, 5 anos. A gente tem RH que fala assim, olha, é o meu perfil, mas eu preciso que esse cara, ele assuma um desafio internacional em 6 meses. É possível? É possível. Mas esse mapeamento que a gente faz de direcionar. Eu não vou construir a língua inteira, que no objetivo do cara ser professor. Esse é um ponto. Então, focar nos pontos que são importantes para a comunicação dele, o que ele vai precisar desenvolver e trabalhar isso muito bem. E como a gente já traz todo esse ambiente, então, por exemplo, o líder que acabou de passar pela mentoria sua, ele está desenvolvendo com o time dele e tal, e ele enxerga uma oportunidade de internacionalizar.
a gente vai pegar isso que você trabalhou com ele e vai expandir isso para o Ótimo. internacional. Sensacional. Vai trazer ele Então, para o global. o objetivo da Present Language é justamente fazer com que você treine, como você treina em português, você treina em inglês. Se vier um time da Alemanha e falar assim, olha, Eliane, eu preciso treinar esses novos líderes para a realidade europeia. A gente vai trazer a realidade europeia para você construir o seu treinamento para esse time alemão. Excelente. Então, é isso que a gente faz. E são Em projetos 6 enxutos. meses, a no máximo, estourando um ano. Eu digo o seguinte, se o profissional é zero assim, de inglês e habilidades que ele precisa desenvolver, a gente sempre diz que a curva tem que ser muito, muito curta para ele chegar nesse objetivo. A gente sempre fala 1 ano. Agora, se demorar 2 anos, está demorando bastante. Mas ainda assim é aceitável no mercado, 2 anos. Agora, tem projetos que a gente desenvolve 3 meses. Sim. Então, mais rápido ainda. Por quê? Hoje a gente atende 2 executivos de uma multinacional japonesa e uma executiva de uma multinacional alemã, mas extremamente focado. O projeto é focado, porque eles já falam inglês, mas a gente está meio que lapidando a comunicação e outras habilidades, outros aspectos, para que eles consigam responder para o global. Então, tem projetos que a gente vai desenvolver isso em 3 meses, e aí o cara vai dar show no mercado. Exato. É. E é um diferencial que eu vejo que é nosso de ter entendido essa urgência. Né? Isso. Eu tive, por exemplo, uma mentoranda que mudou de Belo Horizonte, a empresa foi para Campinas e ela precisava montar toda a área de recursos humanos novamente, Uau, que porque nem todo desafio, hein? mundo ia para lá. Então, qual era a base para começar? Recrutar rapidamente e qualificar. Hoje tem uma pessoa comigo que é de Pernambuco, que assumiu uma gestão e sentiu essa necessidade. Eu tive a oportunidade de estar fazendo um evento lá, e conversamos e ela acabou decidindo por fazer a mentoria, porque, Eliane, eu preciso de resultados mais imediatos, eu estou sendo observada, eu preciso corrigir, porque os meus gestores estão comigo em algumas situações, e eu preciso mostrar que eu já entendi, então estou corrigindo os erros. E eu tenho 2 meninas que vão assumir agora, numa empresa de TI, a gestão, e estão se preparando. Então, essa agilidade que a gente tem é para sanar uma situação para que a pessoa não perca a oportunidade. Exatamente. Porque Exatamente, 3, 4, 5 anos não vai ter oportunidade que espere. Não. Não, e essa loucura, assim, né, da tecnologia, da rapidez com que as coisas estão acontecendo, esse SWOT antes era 1 ano, 2 anos, agora, tipo, quase de 2 em 2 meses você faz o SWOT. Peraí, não é uma coisa que você põe na gaveta. O Deixa eu tirar um retrato agora, né, da Mas minha o carreira, perfil da minha vida. comportamental é recomendável todo ano. Exatamente, porque você muda os desafios, muda as necessidades de atitude, comportamento e tal. Sim. Não, com certeza, nossa. Ai, ficava aqui, já tá acabando. Não, tá quase acabando, mas tem mais perguntas, né? Eliane quer fazer mais uma outra pergunta para nós? Também fique à vontade, fica livre. Eu gostaria também de entender nesse mapeamento, né, que ele pode ser curto e também dentro do que o profissional precisa. E hoje, por exemplo, ele também é voltado, seja para o individual, mas também para empresas. Se eu tiver um corpo de profissionais que necessitem desse conhecimento, é possível também. Sim. É possível também. A gente atende projetos em company e, como você, né, também projetos individuais, porque às vezes é a necessidade do profissional ali, não é algo que a empresa trouxe, mas o profissional está trazendo porque ele identificou isso para a carreira dele. Uhum. Ele sabe se ele não resolver esse problema, ele vai perder oportunidades. Sim. Ou muitas vezes ele vai estar fora do mercado. Esse que é um grande problema. Agora, em company, quando a empresa realmente identifica, olha, temos um problema, mas é um problema em grupo. É um problema da empresa mesmo, geral. E aí a empresa vai e nos contrata e aí identifica quais são os perfis e a gente vai começar a desenvolver um projeto lá dentro. Será que é com estratégico, com tático, com operacional? E aí a gente faz todo esse escopo, a gente faz toda essa trilha, mas primeiro iniciando exatamente pela SWOT para entender, né, as oportunidades, as ameaças e o perfil comportamental. Que aí a gente faz esse mapeamento completo para atacar customizado aquilo que vai impactar a empresa ou a carreira do profissional. E esse in-company, quando a empresa decide fazer, né, tomar essa decisão, é interessante o impacto que é causado, porque você tem ali um nível gerencial
que vai potencializar aquilo, cada um na sua área. Sim. Então, a riqueza com que essa empresa vai conseguir assumir as novas oportunidades e com know-how. É Sim. verdade. E não na tentativa e erro, porque a tentativa e erro nessa rapidez hoje, ela é muito cara. Ah, sem dúvida. Isso Ela é custa muito cara. caro. E às Exato. vezes ela te tira do mercado. Sim. E cara também na formação do líder, porque hoje um líder, para ele se formar em termos assim de conseguir entender os desafios, é em torno de 1 ano. Se ele quer formar novos líderes, é 1 ano fazendo várias ações pontuais ali para ter um novo líder dentro de 1 ano. Exatamente. Porque Sim, e se você não faz esse trabalho e não valoriza, por exemplo, os talentos, porque tem líderes que são talentos, exatamente. no meio do caminho você perde, porque eles saem. E outra coisa, né? É muito caro esse profissional, em inglês a gente chama bench, né, Lu? É muito caro esse profissional ficar no banco de reserva. E é muito caro a empresa demitir e contratar novos profissionais e aí treinar. Ou seja, por que não fazer um trabalho preventivo já? Exato. Treinando, desenvolvendo, né? Então, realmente, isso é Essa é a palavra, né? E essa- Preventivo. preventivo. E essa Exatamente. questão é tão séria, só para fechar aqui, que às vezes a empresa ela erra no perfil de contratação. Então, a gente está falando aqui do desenvolvimento dos líderes e aí até mesmo das áreas que vão contratar, às vezes são áreas mais técnicas e que olham só a parte técnica, mas e as outras habilidades que você precisa? Então, você gasta um recurso, um investimento ali, ou esperando uma oportunidade para aquele profissional ser utilizado, digamos assim, ou trabalhar, ou você gasta muito em desenvolvimento, ou você perde, Exato. né? Bom, pessoal, nós estamos chegando no final do nosso podcast, mas antes, eu gostaria de fazer 2 perguntas para a Eliane. Na verdade, assim, primeiro, olhando para aquela câmera, Eliane, assim, deixa um recado para os líderes, para esses líderes estreantes que você desenvolve, né? Qual o recado que você gostaria de deixar para eles? A liderança, ela pode ser aprendida, ela pode ser otimizada. E se você que passa por um desafio quer entender melhor como você consegue superá-los e principalmente como você consegue avançar apesar dos desafios, porque eles se modificam, é importante você investir no seu autoconhecimento. É importante você investir na sua qualificação, inclusive para que a sua empregabilidade se torne maior. Então você pode ter um impacto tanto dentro da empresa quanto fora. Esse é o meu recado. Ah, muito bem. E a pergunta é o seguinte: você já conhece a President Language de algum tempo, né? Por que hoje você tem segurança e confiança para nos indicar para profissionais e para outras organizações que tenham essa demanda do global, do desenvolvimento profissional para o global? Então, seriedade, né? A capacidade de vocês entenderem a necessidade e conseguir transmitir isso para que a pessoa veja o que é necessário, aprenda e principalmente ela tenha êxito. Então são os bons exemplos e as pessoas que têm resultado. Então a indicação, e indico sempre, é essa capacidade de você formar o profissional e ele ser bem sucedido. Então quem está no mercado de trabalho quer isso, essa segurança de ter alguém que vai conseguir me desenvolver para o desafio que eu estou enfrentando. E vocês são as pessoas que têm isso de uma maneira impressionante. Ai, que delícia. Poxa, Muito obrigado. obrigada, Di. Não, bom demais ter você aqui, Nossa, Eliane. muito bom. Realmente. E aproveitando, deixar um recado para vocês. Olha só, então, formação de liderança, de novos líderes, treinamento, desenvolvimento, no LinkedIn, Eliane Pessoa, e no Instagram, @elianepessoa.treinamentos. Não deixem de conferir essa profissional incrível que nós tivemos a oportunidade de entrevistar hoje. Agora, se você é um líder, um gestor, ou mesmo que você está começando a sua jornada profissional, ou você já é um executivo, um diretor, ou até mesmo um empresário, você que tem uma demanda do global, nós temos uma oportunidade de desenvolvimento. Então, se você tem essa demanda para se desenvolver e se tornar um profissional cada vez mais conectado, globalizado, nós temos um projeto que vai solucionar aquilo que você está buscando. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez, mais um podcast
finalizado com excelência, né? Não, delicioso. Muito Eliane, é um prazer te receber aqui, a gente está muito feliz mesmo. bom. A felicidade é recíproca. Obrigada a vocês pelo convite. Bom demais. E todos que estão nos ouvindo, né? Bem-vindos a ter assistido conosco essa edição. Muito obrigado e a gente se encontra no próximo episódio.